Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa última aula do ano, pelo menos no Google Meet. Depois eu vou continuar com as postagens para reforçar o conteúdo. A tela que eu estou compartilhando com vocês aí é sobre a interpretação de texto. Nós temos aí um diário histórico. O que vem a seguir? O trecho a seguir é do livro O Diário de Anne Frank, lançado em 1947. O diário da jovem Anne Frank, vítima dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, tornou-se um dos livros mais conhecidos e lidos no mundo. A parte inicial do diário traz relatos da vida de Anne em Amsterdã, na Holanda, semanas antes de ela e seus familiares se refugiarem em um sótão por mais de 2 anos. Como você imagina a rotina de Anne antes dos trágicos acontecimentos? O texto. Então, isso aqui é só um fragmento, tá? O Diário de Anne Frank, domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar. Afinal, era meu aniversário. Mas não me deixam levantar esta hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para 7, quando não dava mais para esperar. Fui até a sala de jantar, onde Mortige, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Pouco depois das 7 horas, fui ver papai e mamãe, e depois fui à sala abrir meus presentes. E você foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe, ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que na minha cabeça deve ter gosto parecido com o do vinho. Afinal de contas, o vinho é feito de uvas. Um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para 2 livros. Também ganhei outro livro, Câmara Obscura, mas Margot já tem. Por isso, troquei o meu por outro. Um prato de biscoitos caseiros feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos. Montes de doces e uma torta de morangos de mamãe. E uma carta da avó que chegou na hora certa, mas claro, isso foi só uma coincidência. Depois, Halene veio me pegar e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus colegas e professores. E logo depois estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às 5 horas, pois fui à ginástica com o resto da turma. Não me deixam participar, porque meus ombros e meus quadris tendem a se deslocar. Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam, e escolhi vôlei. Depois todos fizeram uma roda em volta de mim, dançaram e cantaram parabéns para você. Sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas. Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me sentia meio deprimida e estava em casa, sentada, com o queixo apoiado nas mãos, chateada e inquieta, pensando se deveria ficar ou sair. No fim, fiquei onde estava, matutando. O papel tem mais paciência, e como não estou planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo.
Isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Agora voltei ao ponto que me levou a escrever um diário. Não tenho um amigo. Vou ser mais clara, já que ninguém acreditará que uma garota de 13 anos seja completamente sozinha no mundo. Eu não sou. Tenho pais amorosos e uma irmã de 16 anos, e há umas 30 pessoas que posso considerar amigas. Tenho uma família, tias amorosas e uma casa boa. Não. Aparentemente, parece que eu tenho tudo, exceto um único amigo de verdade. Quando estou com amigas, só penso em me divertir. Não consigo me obrigar a falar nada que não sejam bobagens do cotidiano. Parece que não conseguimos nos aproximar mais. E esse é o problema. Talvez seja minha culpa não confiarmos umas nas outras. De qualquer modo, é assim que as coisas são. E não devem mudar, o que é uma pena. Foi por isso que comecei o diário, para destacar em minha imaginação a imagem da amiga há muito tempo esperada. Não quero anotar nesse diário fatos banais do jeito que a maioria faz. Quero que o diário seja minha amiga, e vou chamar essa amiga de Kitty. Como ninguém entenderia uma palavra de minhas histórias contadas a Kitty, se eu começar a escrever sem mais nem menos, é melhor fazer um breve resumo da minha vida, por mais que seja contra a minha vontade. Meu pai, o pai mais adorável que conheço, já se casou com minha mãe quando tinha 36 anos e ela 25. Minha irmã Margot nasceu em Frankfurt, em Main, na Alemanha, em 1926. Eu nasci em 12 de junho de 1929. Morei em Frankfurt até completar 4 anos. Como éramos judeus, meu pai emigrou para a Holanda em 1933, quando se tornou diretor administrativo da Dutch Opeka Company, que fabrica produtos para fazer geleia. Minha mãe, Edith Holland Frank, juntou-se a ele na Holanda em setembro, e eu em fevereiro, quando me puseram sobre a mesa como presente de aniversário para Margot. Então, aqui embaixo, a gente pode até perceber os trechos, ó, das cartas mesmo que ela escreveu. Ela colocava aqui também fotos. Levávamos uma vida cheia de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha estavam sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Depois dos pogroms de 1938, meus 2 tios, irmãos de minha mãe, fugiram da Alemanha, refugiando-se na América do Norte. Minha avó idosa veio morar conosco. Na época, estava com 73 anos. Depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muito espaçados. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a chegada dos alemães. E foi então que começaram os sofrimentos dos judeus. Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadra de tênis, campos de hóquei ou qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judias e etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Já que sempre me dizia, eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de ser algo proibido. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, faz um calor sufocante. Todo mundo anda bufando e esfalfando neste calor.
Eu tenho de andar para todo canto. Só agora percebo como é agradável um bonde, mas nós judeus não temos mais permissão de usar este luxo. O único meio de transporte que podemos usar é a balsa. O balseiro Joseph nos transportava quando a gente pedia. Não é culpa dos holandeses se nós judeus estamos passando por um período tão ruim. Eu gostaria de não precisar ir à escola. Minha bicicleta foi roubada durante o feriado da Páscoa e papai entregou a bicicleta da mamãe para uns amigos cristãos guardarem. Graças a Deus, as férias de verão se aproximam, mais uma semana e nosso tormento vai acabar. Ontem de manhã aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu passava pelos bicicletários, ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e lá estava o garoto legal que eu tinha conhecido na tarde de ontem, na casa da minha amiga Vilma. Ele é primo em segundo grau de Vilma. Eu sempre achei Vilma legal, e ela é, mas ela só fala de garotos. Isso é uma chatice. Ele veio em minha direção, meio tímido, e se apresentou como Hello, Silberberg. Fiquei meio surpresa e não sabia bem o que ele queria, mas não demorei muito a descobrir. Ele perguntou se poderia me acompanhar até a escola. Se você estiver indo naquela direção, vou com você, respondi. E nós fomos andando juntos. Hello, tenho 16 anos e conta muito bem todo tipo de histórias engraçadas. Esta manhã ele estava me esperando de novo. Tomara que daqui em diante esteja sempre. E aí ela assina no finalzinho como N. Olha só a figura dela, gente, em um selo alemão dedicado ao 50º aniversário de Anne Frank. Foi de 1979, né? Olha só, então, nessa primeira atividade, vocês vão responder aos exercícios para entender o texto, tá bom? E eu tenho algumas coisas para destacar, tá? Dessas notas aqui. Olha só. O autor de um diário íntimo registra fatos acontecidos dia após dia. Como não é possível relatar todos os momentos de um dia, a pessoa que escreve registra apenas os acontecimentos que, de alguma maneira, têm maior importância para ela. E um outro ponto importante, no diário íntimo, registram-se não apenas fatos do dia a dia, mas também pensamentos e impressões que estes acontecimentos provocam. Geralmente, por ser confidencial, o diário é considerado por seu autor um interlocutor em que confia e para o qual pode revelar segredos e reflexões íntimas. Para finalizar, o autor de um diário íntimo tem apenas a si mesmo como interlocutor. Essa situação é alterada quando o diário é publicado, em livro ou em outros meios, pois a edição tende, de algum modo, a alterá-lo, com vistas a proteger os interesses das pessoas envolvidas. Então, quer dizer que a pessoa não pode expor, assim, de qualquer forma, os pensamentos, né, uns dos outros. Então, essa primeira atividade é a interpretação do texto. A segunda atividade, a produção textual. Agora é sua vez. Após a leitura e interpretação do texto Diário de Anne Frank, você deverá elaborar seu próprio texto. Você deverá escrever um relato no formato de uma página de diário íntimo, assim como o texto lido. No entanto, como o texto será lido por outras pessoas, escreva-o como se já tivesse em mente a possibilidade de publicação do diário. Como assim, professor, outras pessoas? Porque esse texto você vai escrever e eu vou ler. Eu aí me colocando no lugar dessas outras pessoas, certo? Escolha um tema ou situação que você tenha vivido neste ano de 2020, onde foi um ano bastante diferente dos demais. Algo que possa ser interessante para ser compartilhado com outras pessoas.
Ao elaborar seu texto, comece pelo cabeçalho. Como você escreverá algo que será lido por outros? Inicie o cabeçalho pela informação do local e pela data do relato. Utilize a primeira pessoa do singular para relatar os fatos sobre você. Escreva como se estivesse se dirigindo a uma pessoa bem íntima. Imagine, por exemplo, que o diário seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Procure ser o mais fiel possível ao falar sobre seus sentimentos e pensamentos acerca dos fatos vivenciados no seu relato. Não se preocupe em relatar somente o que acredita ser adequado ou bonito. É próprio do ser humano ter sentimentos contraditórios, sentimentos assim não tão bons. Empregue palavras e expressões que marquem um tempo, como hoje, ontem, aquela hora, quando cheguei, quando percebi, ou pode especificar a data que você achar necessária. Utilize adjetivos para expressar sentimentos, emoções e opiniões sobre fatos vivenciados. Por ser um texto subjetivo, cujo principal leitor é quem o escreve, você pode utilizar registro informal e expressões cotidianas. O diário apresenta marcas de seu autor. Por isso, insira em seu diário algum elemento ilustrativo, por exemplo, uma fotografia, um recorte de algo que você leu e achou interessante, uma ilustração, um desenho relacionado ao assunto relatado, a embalagem de um bombom que você comeu durante a semana, o ingresso de um passeio, entre outros. Use canetas coloridas para destacar ideias ou fatos. Você poderá fazer o relato tanto manuscrito ou digitado e entregue juntamente com as outras atividades. Isso aqui é do 5º módulo, porque foi, como eu posso dizer, foi o impresso, tá? Se for digitado, procure utilizar os recursos para inserir imagens, gráficos, formas ou o que sua imaginação permitir. Faça com capricho e zelo, pois essa é a última atividade do ano. Meu depoimento geral a vocês agora. Eu espero que estejam bem, se cuidando e cuidando das pessoas que amam. Este ano foi um ano bastante difícil e cheio de desafios. Acredito que não somos mais os mesmos, ainda estamos nos adaptando, nos modificando para sermos melhores. Espero que algo de bom e engrandecedor tenha ficado em você deste caminho que percorremos rumo ao conhecimento, que a princípio foi presencialmente na escola, depois fomos obrigados a nos distanciar e continuar essa jornada do saber com material impresso ou unidos virtualmente, pois o crescimento intelectual é necessário. Amei conhecer cada um. Desejo imensamente saúde, paz, sucesso e grandes realizações. É o meu abraço virtual a todos vocês. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte, como o que eu escrevi lá para vocês. Foi um grande prazer mesmo conhecer todos, trabalhar durante todo esse ano, um ano difícil, mas um ano muito rico no aprendizado. A gente teve que se reinventar. E vocês são vitoriosos por estarem aqui até agora. Vão conseguir, muitos já até passaram de ano, com certeza. Alguns ainda estão aí no caminho, né? Mas tenho certeza que vão conseguir. E agradeço mesmo do fundo do meu coração, porque se não fosse vocês, não seria possível. O professor só existe por conta dos alunos. Não tem como. Então, eu agradeço mesmo imensamente de todo o meu coração. Que vocês fiquem bem, que vocês continuem se cuidando. E o ano que vem, a Deus pertence. A gente não sabe como é que vai começar. E fé em Deus, né? Que a vacina vai sair, que isso tudo vai passar.
A Emanuele colocou aí, obrigada por tudo que a senhora ensinou este ano, por cada aula, atividade e toda a dedicação da senhora. Não sou a melhor com palavras. Que é isso, Emanuele. O Alessandro, uma coisa que era para durar uma semana, durou um ano praticamente. Isso mesmo. Raquel, prazer, professora, parabéns. Obrigada pela dedicação. Ayla, agradecendo também a Alessandro. Emanuele, você é a melhor professora, foi a única que me fez gostar de português. Que é isso, Emanuele, olha, de todo o meu coração, agradeço mesmo imensamente a vocês, viu? Muito, 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 muito mesmo. E façam o finalzinho lá das atividades, acessem. Ó, Felipe, pelo amor de Deus, não. Ai, olha, vocês não sabem o tanto, o quanto foi difícil. Mas a gente conseguiu, viu? A gente conseguiu. E ó, um beijo mesmo grande para vocês, no fundo do meu coração. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço. Um final de ano maravilhoso aí, com cuidado, com as famílias. E a gente vai se falando aí na plataforma, tá? Da agora para frente eu vou postar só material complementar para vocês, tá bom? Fique com Deus, gente. Tchau, professora. Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Beijo.